Acomode-se aí no seu lugar. Que bom que você veio. Que bom que você de casa também está participando com a gente. Hoje é um dia muito especial, porque este é o dia que fez o Senhor. Deus, Ele preparou esse dia para abençoar a minha vida e a sua vida, para fazer com que nos encontrássemos aqui e pudéssemos receber essa boa palavra. E eu quero encorajar você realmente a estar inteiro, não é? Às vezes a gente está num lugar, mas permite que o pensamento fuja pela janela. Não estamos podendo fechar a janela, então segura teu pensamento aí, guarda ele com você, e a gente certamente será abençoado pelo Senhor na noite de hoje. Hoje nós estamos no nosso 13º dia do nosso propósito de 40 dias buscando o novo de Deus, e esse 13º dia, ele trouxe para nós o capítulo 13 do Êxodo. E é muito legal esse capítulo, porque ele revela o cuidado de Deus e como Deus conduz Israel, tirando o povo da servidão do Egito. Deus faz tudo meticulosamente, Deus se preocupa com os detalhes, Deus não faz nada por acaso, há sempre um propósito maior de Deus envolvido. Deus conduz a vida da gente quando a gente deixa. Eu estava vendo o negócio de Fórmula 1, aquela corrida que teve aí, e rapaz, os caras bateram em todo mundo, é impressionante, quase que sai o carro da tela e cai na sala de casa, porque parecia que os caras não sabiam conduzir o carro. Todo mundo ali tem que eles chamam de super licença, né, para dirigir um Fórmula 1, mas será que eles sabem conduzir mesmo aquele troço? Quando a gente fala de dança, tem determinados estilos e ritmos que exigem que alguém conduza, e entre eles a valsa, não é? Antigamente, quando a menina fazia 15 anos, fazia aquele negócio bonito, tinha a valsa, agora o pessoal mete um funk lá e... Deixa para lá. Mas vamos voltar ao tempo que as coisas aconteciam. Então, um dia entrevistaram o cara que, dançarino lá de valsa, reconhecido, e perguntaram a ele como ele fazia para dançar com qualquer parceira e ainda assim fazer com excelência. E ele diz, a coisa é muito simples. Quem é mais experiente, conduz. E é verdade, gente. Quando a gente fala de vida com Deus, você pode dirigir a sua vida. Você tem direito disso. O Senhor te dá liberdade para você fazer o que quiser da sua vida. Agora, quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor e pede para que Ele dirija a sua vida, as coisas mudam. Porque Ele é mais experiente, Ele era, é e sempre será. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E quando Ele está na condução da minha vida e da sua vida, nada vai acontecer por acaso. Nós colheremos o fruto de ter a vida nas mãos dEle. E eu quero encorajar os irmãos que estão aqui hoje, você que está em casa, a colocar a sua vida nas mãos do Senhor, a dizer, Senhor, dirige a minha vida, conduz os meus passos dia a dia, porque eu preciso ser levado pelo Senhor àquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais o fruto das minhas escolhas, que por mais acertadas que pareçam ser, muitas vezes me levam ao sofrimento. Eu quero o fruto da obediência ao Senhor, de permitir que pelo Espírito Santo Ele me conduza ao centro da vontade dEle. Porque às vezes, quando Deus está conduzindo você, parece que tudo está piorando. Mas, gente, o problema não é se está ruim ou está bom. O problema é se a gente está com ou sem o Senhor. Porque se você enfrentar tudo isso sozinho, não aguenta. E o texto lá do Êxodo, que a gente falou, do capítulo 13, a partir do verso 17, dá uma olhada aí. Êxodo, capítulo 13, verso 17, abra sua Bíblia, aparecerá no Data Show também, se você quiser por lá acompanhar. Diz assim, ó. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito.
Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que continuassem a caminhada dia e noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós a recebemos, meu Senhor, com ação de graças, e queremos, mediante a fé, suplicar: Deus, conduz os nossos passos. Nós não sabemos o que fazer, nós não conseguimos por nós mesmos, por isso suplicamos em nome de Jesus: vem e nos conduz pela mão, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, quando o Senhor conduz a nossa vida, a primeira questão que a gente entende é que o Senhor, Ele nos dá o que nós precisamos, não o que nós queremos. Ele não nos dá facilidade. Deus nunca deu facilidade a ninguém. Não tem nada fácil, porque o que vale a pena custa caro. O que vale a pena tem preço. E é legal a gente pensar nisso, que já no verso 17, olha o verso 17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa e, vendo a guerra, volte ao Egito. O povo tinha uma promessa sobre a vida dele, e essa promessa era entrar em Canaã, e era mais perto, logicamente falando, ir pela terra dos filisteus. O caminho era mais curto, menos acidentado, tudo aparentemente mais tranquilo. Mas, gente, Deus não trabalha com o que é mais fácil. Deus tinha uma coisa extraordinária para fazer, um milagre que ficaria marcado na história da humanidade, que até hoje as pessoas querem explicar. O Senhor não está comprometido em arrumar um atalho para Israel entrar na terra prometida. A preocupação de Deus é cumprir algo extraordinário na vida deles. E muitas vezes a gente pensa: poxa, por que Deus não faz logo isso? Porque Ele tem algo melhor para fazer, por isso que Ele não faz isso ainda. A minha vida está na mão de Deus, pastor, mas eu tenho passado tanta dificuldade. É verdade, passar dificuldade prepara o teu caráter, para quando os dias bons vierem, você saber aproveitá-los. Israel está ali, e se eles vão pela terra dos filisteus, o medo da guerra, o medo do inimigo ia fazê-los voltar à escravidão, e muitas vezes você não tem o que quer, porque Deus sabe que o que você quer vai te levar de volta para a escravidão, para o pecado, para longe do propósito dele. Essa noite o Senhor está falando conosco que esse tempo pelo qual nós estamos passando, esse deserto que nós estamos caminhando, é parte do plano dele para forjar em nós o caráter de Cristo, para nos dar direção adequada, para nos tirar das distrações e fazer-nos focar naquilo que Ele tem para a gente. Chega da gente ser levado pelos atalhos da vida. Esse é um tempo de seguir o caminho. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Eu lembro de uma história. Fazendeiro próspero, estava lá um dia, o filho dele chegou e falou: pai, eu preciso de uma caminhonete. 18 anos o filho. E o pai olhou para ele e falou: perfeitamente, meu filho, para que você precisa de uma caminhonete? Ah, porque eu tenho que rodar pela fazenda, eu tenho que ver as coisas, eu tenho que sair, tenho que aproveitar a vida. E o pai falou assim: tudo bem, vou te dar uma pá. Ah, pediu a caminhonete e ganhou uma pá? Você quer uma caminhonete, mas você precisa de uma pá. Uma caminhonete vai exigir de você dinheiro para manutenção, para gasolina, para IPVA, para tudo tem direito. Uma pá vai te dar condições de cavar e plantar, para que você encontre recurso para depois ter a sua caminhonete. É assim que Deus ouve as nossas orações. A gente pede a Deus uma caminhonete e Deus dá uma pá, e aí a gente fica aborrecido.
Poxa, mas não foi isso que eu pedi a Deus. Mas não é isso que Deus está comprometido com o seu pedido. Deus está comprometido com a sua necessidade. Esse negócio que Deus vai fazer o que você quer. Se eu prostrado, adorar o Senhor, eu vou ter tudo o que quero. Quem trata com isso é o diabo, não é Deus não, meu amigo. Com Deus é o necessário, é o melhor para você. Ele conhece passado, presente e futuro. E se Ele está conduzindo a sua vida, ainda que esse seja um período de deserto, é um período de deserto no qual você vencerá. E no final de tudo você verá o mar se abrir e a glória dele se manifestar. Portanto, deixa Deus conduzir você. Segundo, quando Deus conduz a nossa vida, Ele nos faz continuar a caminhada. Olha o verso 21. E o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Gente, quando Deus ele está no controle da vida da gente, quando o Senhor está nos conduzindo, Ele provê todo o necessário para a gente caminhar. O deserto de dia é quente a beça, e tinha uma coluna de nuvem. Para quê? Para que o povo aguentasse caminhar. De noite, o deserto esfria, vira um freezer, e tinha uma coluna de fogo. Deus providenciou tudo para que o povo continuasse a caminhada. Deus não chamou aquele povo para descansar no deserto. Gente, deserto não é lugar de descanso, é lugar de passagem. As dificuldades da vida não podem reter a gente, pelo contrário, eu estou com dificuldade, mas eu estou caminhando, eu estou chorando, mas eu estou caminhando, eu estou na prova, mas eu estou caminhando, eu não paro, porque o Senhor providenciou para mim tudo que eu preciso. Não é preciso a gente ficar chorando pelos cantos. Mas eu não sei por que isso. Eu não sei, não me interessa saber, mas eu tenho que continuar caminhando. Mas eu pedi a Deus esse recurso e Ele não me deu, mas Ele me deu graça para viver mais um dia e para continuar caminhando. Eu queria essa bênção e não chegou, não é o tempo, mas você está vivo e continua a sua caminhada. Continua caminhando, meu irmão. Se você quer viver em excelência, Deus te fornece tudo o que é preciso, tudo. O problema é que às vezes a gente acha que o que Deus nos dá não é bom o bastante. Os caras estão no deserto, mas tem uma nuvem por cima, tem uma coluna de fogo para clarear, uma nuvem para fazê-los ser direcionados. O trabalho deles era caminhar. Meu irmão, preste atenção nisso. O meu trabalho e o seu trabalho não é entender os porquês, é crer para que a obra dele aconteça na vida da gente. Muitas vezes Deus não nos dará satisfação, Deus não dirá os porquês, mas Ele providenciará o caminho pavimentado para que nós sigamos caminhando dia após dia, sem desistir. Lá em Saquarema tem um centro de excelência da Confederação Brasileira de Vôlei. Tem tudo que você imaginar, tudo. O cara vai treinar lá, o atleta profissional vai treinar, e ele treina, e depois ele tem lá piscina de hidromassagem para poder relaxar os músculos, ele tem câmara hiperbárica para recuperar músculo, o sujeito tem aquele lugar de gelo lá que o cara entra para não ter ácido lático, enfim, tem tudo que você imaginar lá, tudo que precisa para que haja um alto rendimento no voleibol brasileiro. E aí você vê, o Brasil está sempre disputando título no vôlei, não é? Porque a Confederação Brasileira de Vôlei dá tudo que eles precisam. Era para a gente ter um alto rendimento espiritual, meu irmão, porque Deus nos dá tudo o que a gente precisa todo dia. Deus é especialista em excelência, sabe? Quando você vai dar um passo, Ele já colocou embaixo o caminho para que você não tropece, Ele já cuidou de tudo. Portanto, o que nós não podemos fazer é parar. Não tenha medo da guerra, não. Continue a caminhada, siga firme. Ele pavimentou o caminho para você. Jesus é esse caminho. Quando o Senhor conduz a nossa vida, quando Ele está de posse do que nós somos e temos, Ele nos dá o que precisamos. Segundo, Ele nos ajuda, nos faz continuar a caminhada. Olha o verso 22. Verso 22 diz assim: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Quando Deus conduz a gente, Ele está o tempo todo junto conosco, enfrentando o que nós estamos enfrentando,
vivendo o que nós estamos vivendo. No deserto, Deus estava lá com o povo. De dia, Ele estava lá na coluna de nuvem. De noite, Ele estava lá na coluna de fogo. Nos momentos bons, Ele estava lá. Ele sempre esteve lá. Essa é a herança daqueles que deixam Deus conduzir a sua vida. Ele está presente. Não tem solidão, gente. Eu fico olhando as pessoas, pastor, estou me sentindo tão solitário. Aí entra num relacionamento pior que o outro o tempo todo. Por quê? Se Deus não é bastante para mim e para você, nada mais será. Ninguém mais será. Nós olhamos para a palavra e vemos o Senhor declarando-se ao povo, dizendo, olha, eu estou convosco, eu estou aí, eu não vou abandonar vocês, eu nunca deixei vocês sozinhos. E por que a gente tem de se sentir sozinho? O fato de você se sentir sozinho não significa que você esteja sozinho. Sabe, quando teu filho começa a entender as coisas, e aí ele resolve que não quer dormir mais no quarto dele, o que você faz? Você põe ele lá e fica de olho. Quando dá aquela olhada assim, tal, você está lá. E ele, por mais que ele se sinta angustiado no primeiro momento, ele sabe que você está de olho nele. Até que ele relaxa e descansa, porque sabe que você cuidou dele. Deus está de olho em você, meu irmão. Fica tranquilo. Nada acontece sem a permissão dele. Não cai uma folha da árvore. Então, se Ele está conduzindo a sua vida, fique tranquilo. Não fique preocupado. Não se angustie. Ele vai adiante de você o tempo todo. Nunca Ele deixou você. E o texto se encerra lá no verso olha o verso 18 aí. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho. Armados, os filhos de Israel subiram a terra do Egito, da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos para convosco. José, ele sabia que Deus não abandonaria o povo dele no Egito. Quando o Senhor vier e vos libertar, levem comigo os meus ossos para a terra que o Senhor prometeu que me daria. Você consegue enxergar por esse ângulo, por essa fé? Deus conduziu a vida de José até depois dele morto, gente. Olha que coisa extraordinária. Até depois de José já ter descansado, ele deixou um legado, ele deixou uma palavra de fé, a convicção de que Deus conduziria os seus restos mortais do Egito para a terra prometida. Isso é fé, pessoal. José, ele sabia que o Senhor voltaria, que não abandonaria o seu povo. E essa noite, eu quero que a gente compreenda isso. O Senhor não nos abandonou. Por pior que seja o momento que você esteja vivendo, Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Você continua sendo a princesinha do Senhor, continua sendo o príncipe do Senhor, alguém que Deus separou, escolheu, alguém que Deus abençoou, alguém que o Senhor tirou do Egito para uma terra boa e espaçosa que emana leite e mel, alguém que Deus está guardando dia e noite, porque tem um compromisso contigo. Ele não abandonou você. Agora, muitas vezes, as dificuldades fazem a gente voltar para o Egito. Em algum momento você perdeu o rumo e voltou para o Egito. Se perdeu. Hoje, o que o Senhor está falando é que Ele voltou para te resgatar, para arrancar você do pecado, para te dar vida, para mostrar o cuidado dEle. E tudo que Ele pede a você é que você deixe que Ele conduza a sua vida. Ele quer te conduzir. Abra o seu coração e diga, Senhor, pode me conduzir. Senhor, a minha vida é Tua. Não há nada em mim mais importante agora do que o Teu propósito, do que aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Por isso, nesse momento, onde você estiver,